Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma semana de aulas e nós vamos, dar continuidade ao curso de Oriente Médio, beleza? Então, nessa semana nós temos duas aulas para trabalhar para fechar a questão do Oriente Médio. Nós vamos desdobrar esse tema, que é o mapeamento das tensões no Oriente Médio, em duas partes, certo? E nós vamos para a primeira parte, ok? Nessa primeira parte, a aula da primeira parte, ela vai ser um pouquinho maior que a segunda parte. Por quê? Porque nós vamos tentar trazer aí as explicações dos porquês de tanta instabilidade nessa região do mundo que é o Oriente Médio, certo? Então nós vamos tentar trazer aí, as raízes, dessa instabilidade. Nós vamos trazer aí as raízes desse terrorismo, ok? Então depois a gente vai partir para alguns estudos de caso e obviamente, nós não temos tempo para aprofundar nenhum país. Então nós vamos fazer uma vamos passar em revista por alguns países, tá certo? Então, uma vez que, dentro da nossa programação nós não temos um tempo maior para poder trabalhar com um país ou outro. Certo? Então vamos lá. Algumas considerações importantes, como eu estou colocando nesse primeiro tópico do slide. Apesar de difícil, está se lançando aqui um esboço de mapeamento dos problemas que afetam os países do Oriente Médio. Então, o que vem a ser um esboço? Um esboço é como um rascunho, Um esboço é como você traçar de grosso modo alguma coisa, representar alguma coisa, certo? Então, já que nós estamos falando de vários países, aqui do Oriente Médio, nós, como eu disse, não temos tempo de nos aprofundar de forma mais minuciosa por eles. Então, muitos desses problemas que nós vamos ver, isso sem contar aquilo que a gente viu, numa aula separada, duas aulas, que foi a questão palestina, que também é um dos, que está dentro desse mapeamento aí dos problemas do Oriente Médio, porque ela tem potencial não só para desestabilizar a região, como também desestabilizar o mundo todo, certo? Haja visto, a preocupação sempre que está na pauta da política externa dos Estados Unidos, tá? Então, a maior parte desses conflitos envolve divergências sectárias e religiosas, étnicas, políticas e econômicas, ok? Então, cada país que a gente vai trabalhar, ele tem as razões do seu problema numa dessas variáveis aí, a religião, a etnia, a autoridade, a vontade de potência, de ser potência dentro da região e, obviamente, a questão econômica que sempre está presente, tá certo? Então, nessa aula nós vamos ver, fora as razões desse terror, nós vamos ver Iraque, Irã e Afeganistão. Muito bem, sobre as raízes do terror no Oriente Médio, uma coisa extremamente importante de apontar aqui, certo? Às vezes nós ocidentais temos miopia e achamos que sempre, os atos fundamentalistas, radicais, os excessos sempre partem, do Oriente. Sempre parte do Oriente Médio, e isso não é verdade, certo? Não se esqueçam que foram os europeus que colonizaram a África e a Ásia, do século
XV, XVI mais precisamente, né? Começa lá no século XV, mas com mais intensidade no século XVI e vai até o século XX. Foram os europeus que desestruturaram todo o modo de vida de várias nações ao redor de África e Ásia, certo? Foram os europeus que cometeram vários excessos. Então, já existe aquela lei da física, né? Que toda ação gera uma reação. Então, às vezes, esse radicalismo ele é uma resposta ao que foi o radicalismo passado. Não justifica, eu quero deixar aqui bem claro, certo? Não justifica, mas nós não podemos ter essa miopia aí de ver apenas um lado, né? Então, no plano interno, muitos muçulmanos que aderem a grupos radicais como Al-Qaeda, como o Estado Islâmico, hoje o pessoal aí do segundo e terceiro ano, talvez não se lembra da Al-Qaeda, que foi o grupo, a organização que mentora e executora do 11 de setembro, né? Talvez já esqueceram do Estado Islâmico, que literalmente tocou o terror de 2014 a 2017, tá? Então, muitos desses muçulmanos que vão aderir a esses grupos radicais são vítimas da pobreza, são vítimas do descaso, da omissão e da opressão de alguns dos seus estados, certo? Nós temos, às vezes, alguns presidentes que se identificam com uma etnia ou um grupo e favorece no dia a dia um grupo em detrimento de outro, certo? Então, outra coisa, nós vimos lá na primeira aula, essa região ela não oferece lá muitas potencialidades na questão agropecuária, principalmente agrícola, né? Uma região muito árida, uma região tórrida em certa parte do ano, né? Uma região de desertos. Então, o potencial agrícola é muito limitado a regiões que têm acesso à água ou entre rios, perto de rios, ok? Na Síria existe um problema seríssimo de desertificação, certo? Como eu estou colocando para vocês aí. E essa desertificação também colabora para expulsar as pessoas do seu lugar de origem, certo? Entretanto, né, muito dessa reação oriental ao Ocidente, fora a Conferência de Berlim de 1884-85, todo o neocolonialismo do século XIX, outro fator importantíssimo de se entender é o Tratado de Sykes-Picot, certo? Esse Tratado de Sykes-Picot ele foi assinado quando a Primeira Guerra Mundial estava chegando à sua conclusão. E né, nesse Tratado de Sykes-Picot, o Império Turco-Otomano ele vai se fragmentar. E aí franceses e ingleses vão traçar as fronteiras dos países atuais, certo? Mas naquela época ainda muitos não se tornaram países, e sim departamentos protetorados franco-britânicos, tá certo? Então, muitos dos problemas que nós temos hoje, né, têm sua origem nesse tratado, porque ele desconsiderou certas etnias. Por exemplo, né, os curdos, que nós vimos lá na primeira aula. Então, a questão curda também deveria ser colocada aqui nesse mapeamento. É que, de certa forma, eu estou tentando seguir, né, a proposta da apostila, certo? Mas a questão curda, a questão palestina, ela está presente aqui nesses problemas que nós estamos trabalhando, certo? Então, a interferência ocidental do século XX e mais recentemente dos Estados Unidos no século XXI, com a invasão do Afeganistão e do Iraque, né,
trazem consequências, né, problemáticas para aquelas sociedades, certo? Principalmente para a sociedade, né, iraquiana, ok? Então, quais são as frentes de combate ao terror? Temos, né, no Ocidente os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, e um pouco mais para o Oriente, a Rússia. Então, três atores importantes, né? De um lado, Estados Unidos, né, uma das potências, né, da Terra. Do outro, a Rússia, que novamente se coloca como um ator político internacional importante depois de um período aí, né, de recuperação da imagem, da força, e obviamente, né, a União Europeia. Então percebam que eu não estou colocando nem, né, nem Alemanha, nem França, eu estou colocando a União Europeia como um ator político coletivo, tá certo? As ações, de um lado, ofensiva contra a estrutura desses grupos radicais, como o Estado Islâmico, né, como Al-Qaeda, como o Hezbollah, que nós vamos ver aqui hoje, a Irmandade Muçulmana, o Hamas, a busca por uma nova imagem e equilíbrio, né? Então é uma intervenção que tenta resolver problemas e trazer um equilíbrio entre as partes que estão em luta, né? Buscar influenciar nos regimes políticos, né? Vamos nos lembrar aí, vocês são mais novos, obviamente, não vão se lembrar, mas qual que era a justificativa de George W. Bush ao invadir o Iraque, né, lá em 2003? Trazer a democracia para o Iraque, certo? Então, abrir a economia do Iraque, sobretudo porque, né, o Iraque é um dos grandes exportadores de petróleo do mundo. Naquela época, o petróleo tinha mais importância ainda do que tem hoje. Sugestão para vocês, assistam Vice. É um filme que fala sobre o vice-presidente, né, dos Estados Unidos no governo do George W. Bush. Dick Cheney, né, se não me falha a memória. Mostra bem como Dick Cheney era um grande acionista, né, um membro acionista de uma empresa de petróleo, e ele vai influenciar na invasão do Iraque. E o ponto 4, conter imigrações, né? Então, vamos nos lembrar que por volta de 2015, 2016, 2017, houve um grande fluxo de imigrantes para a Europa. E esse fluxo de imigrantes, ele era oriundo do Oriente Médio. Ele era oriundo da Síria, ele era oriundo do Iraque e do Afeganistão, certo? Então, países que, né, constantemente estão em conflito, em guerra civil, em instabilidade política. Então, se você consegue resolver o problema daquele país, logo você, né, vai ter mais estabilidade, você vai trazer tranquilidade para o cenário nacional, não vai haver a necessidade de ter esse grande fluxo de pessoas, né, perambulando pelo espaço, né? Então, às vezes é bom você gastar dinheiro, resolver o problema do vizinho, para que os problemas do vizinho não cheguem na sua casa. Em sala de aula eu sempre uso um exemplo de gatos, né? Porque eu tinha uma vizinha que tinha uma gata, né, que todo ano dava cria. E aí adivinha onde que os gatos dela vinham comer? Aqui em casa. Eu e minha esposa, o que fizemos? Castramos a gata. E aí nós literalmente, né, minimizamos o problema da reprodução de gatos. Ajudamos a doar os gatinhos que estavam aí. Então nós conseguimos resolver, a partir de uma intervenção externa, o problema foi resolvido. Por quê? Porque não havia vontade de resolver esse problema por parte da pessoa,
certo? Então é uma analogia que eu faço aqui a respeito da questão da imigração. Para fechar essa questão do mapeamento, e eu vou fechar essa primeira parte aqui, então essa primeira parte, eu vou fazer duas partes da primeira parte, para dar um refresco tanto para vocês quanto para mim que estou gravando essa aula, beleza? Então, para fechar essa primeira parte da primeira parte, né, existem parcerias tradicionais pensando geopolítica do Oriente Médio, né? Então, não imaginem que os árabes sejam unidos só porque eles são árabes, certo? Existem panelinhas, existem parcerias, ok? Existem duas grandes potências, né, muçulmanas do Oriente Médio. De um lado, a Arábia Saudita, que é sunita, certo? E do outro, o Irã, que é xiita. Né? Na primeira aula, na segunda aula, a gente falou um pouco sobre isso. Os xiitas são a minoria dentro da comunidade muçulmana mundial, certo? E o grande país xiita é o Irã. Então, o Irã é uma potência econômica da região. O Irã é a principal potência religiosa xiita, certo? Então, o Irã se coloca frontalmente contra a Arábia Saudita, né, que é outra grande potência da região. Só lembrando que o Irã não é árabe, o Irã é persa. A etnia do Irã é persa, não é árabe, como a Arábia Saudita, tá certo? Então, faz assim uma divisão entre mais ou menos dois grupos. De um lado, os xiitas, né, liderados pelo Irã dos Ayatollahs. E aí você vai ter o governo oficial da Síria, do Assad, que ele é um segmento xiita dos alauítas. O Líbano, que vai ter ali o Hezbollah como uma organização considerada por muitos como terrorista. Ele é um movimento político, só que ele também é considerado pela comunidade internacional como uma organização terrorista, certo? E do outro lado, os sunitas, os sauditas, a ditadura absolutista teocrática da Arábia Saudita, certo? Sanguinária da Arábia Saudita, com Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, tá certo? E nem lá nem cá, o Iraque. Por quê? Né? Quando o governo de Saddam Hussein existia, ele era sunita. Ele tentou trazer ali um perfil laico, uma pegada laica, certo? Mas, né, quando cai Saddam Hussein, os Estados Unidos se aproximam dos seus rivais, xiitas e principalmente dos curdos iraquianos, tá? Então hoje o Iraque ele é meio que disputado pelo Irã, quando o governo iraniano xiita se aproxima da comunidade xiita iraquiana, e a Arábia Saudita e Estados Unidos, né, se aproximam, né, dos sunitas do Iraque. E nesse meio campo ficam os curdos, né, que a gente vai falar um pouquinho depois. Tranquilo, galera? Então eu vou tomar uma aguinha, vocês também. Encerro essa primeira parte da primeira parte, tá? Mas retomamos a seguir.